Galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao último dia do mês, né? Último dia de julho, sexta-feira, né? Todos preparados, ansiosos para o fim de semana, certo? Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nessa aula de hoje, vamos fazer uma aula de resoluções de exercícios. Então, vou fazer as resoluções de alguns exercícios. Alguns dos exercícios também que eu vou fazer hoje é daquela lista que eu passei para vocês, beleza? Que já já eu volto a falar dessa lista, mostrando para vocês lá no mural. Então, vamos aí para o que realmente interessa. Qualquer dúvida ou dificuldade, por gentileza, me interrompam, certo? Então, vamos dar continuidade aí às nossas aulas de ângulo, certo? Esses 5 tópicos são os tópicos aí que nós vamos aí estudar, certo? Né, para essa semana, então a gente tem que consolidar, solidificar esses conhecimentos para a gente evoluir mais. E aí, ontem eu fiz uma nova explicação em relação ao que era ângulos, o que era elementos de ângulo, que um ângulo era formado por vértices, por lado, por região, no caso, convexa, região não convexa, né? Depois falei da classificação dos ângulos conforme, no caso, as suas medidas. E aí eu comecei falando do ângulo nulo, depois do ângulo de meia volta, depois de um ângulo de uma volta completa, né? O ângulo nulo tem 0 graus, o ângulo raso 180 graus, o ângulo, no caso de uma volta completa, 360 graus. Depois falei aí de ângulos, né, de 2 ângulos que são variáveis, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. O ângulo agudo é todo ângulo que é maior do que 0 e menor do que 90. Então, se ele é maior do que 0 e menor do que 90, eu chamo esse ângulo de ângulo agudo. Se ele é, no caso aí, ó, maior do que 90 e menor do que 180, ele é igual a um ângulo obtuso. E falei que o ângulo que era formado pelo símbolo, por essa simbologia aqui de um quadradinho com um pingo no meio, né, era um ângulo de 90 graus, e um ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, né, porque ele é reto aqui no seu vértice, tranquilo? Por isso que ele é chamado de um ângulo reto, ou então um ângulo de 90 graus, beleza? Falei aí do que era ângulos adjacentes, o que era ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos, eles podem ter região interna comum. Já ângulos adjacentes, eles não podem ter região interna em comum. Beleza? Falei da bissetriz de um ângulo e depois falei aí de ângulos congruentes. A bissetriz, ela é um segmento de reta, certo? Que divide o ângulo em 2 partes iguais, ou seja, em 2 ângulos congruentes. Então, eu peguei aqui esse ângulo, puxei um segmento de reta, que é o meu segmento de reta OP, e formei, no caso, um novo lado aqui, ó. Então, foi o lado para esse ângulo de 25 graus e um outro lado para esse outro ângulo de 25 graus. E aí eu falo que esses 2 ângulos são ângulos adjacentes e são adjacentes congruentes, beleza? Tranquilo? E aí falei, no caso aí, de ângulos complementares e ângulos suplementares. Lembrando que 2 ângulos complementares, a soma de 2 ângulos complementares é igual a 90 graus. E aí eu chutei um exemplo aleatório, falando o seguinte, ó, se esse ângulo verde ele mede 60, consequentemente, esse ângulo aqui roxo tem que medir 30. Por quê? Porque a soma desses 2 ângulos tem que ser 90 graus. E esse símbolo desse quadradinho bem aqui, ó, representa justamente isso, que eu sei que essa região aqui, ó, AC, certo? Que esse ângulo aqui, AC, é um ângulo reto de 90 graus. O ângulo AC é um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um outro ângulo que é menor, que é esse ângulo verde, e esse outro ângulo, que também é menor ainda do que o ângulo verde, certo? Somando essas 2 partes, tem que ser 90 graus. Isso é um ângulo complementar. Depois falei de ângulos suplementares, que a soma de 2 ângulos suplementares
é igual a 180 graus. E a gente consegue observar isso por meio, né, dessa semicircunferência, desse semicírculo. Se fosse 360, esse círculo aqui estaria completo. Apesar de ter essa deformidade aqui, galera, imaginem como se fosse uma bolinha mesmo, e uma volta completa tem 360 graus, então meia volta tem 180. Então, esses dois ângulos aqui, o ângulo verde e o ângulo roxo, é um ângulo de meia volta. Por ser um ângulo de meia volta, a soma desses dois ângulos tem que ter, no caso, 180 graus. Por exemplo, se esse ângulo aqui, ó, chutando aleatoriamente, ele for 150, obrigatoriamente esse ângulo roxo tem que ser igual a 90 graus, porque somando os dois tem que dar 180 graus. Simplesmente isso. Depois falei de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, veja bem, eu tenho duas retas, a reta S e a reta R. Essas duas retas, elas se cruzam, ou seja, são retas que eu acabei de esquecer o nome, são retas... Qual é o nome dessas retas mesmo? Esqueci o nome, tem um nome específico para ela. São retas tangente, não, paralelas. Esqueci o nome dessas retas aqui. Esqueci. Qual é o nome mesmo dessa reta? Deixa eu lembrar aqui. Não lembro o nome dessa reta, mas imagina duas retas aí que se cruzam, certo? Essas retas se cruzam em um ponto específico, certo? Então, quando elas se cruzam em um ponto específico, ela tem um ponto aí, no caso aí, de intersecção, ou seja, onde elas se cruzam. Onde essas retas se cruzam é no vértice V, certo? Então, esse vértice V, e toda vez que eu tenho um vértice e ângulos opostos, eu vou dizer, no caso aí, que essas retas, que esses ângulos, são ângulos, no caso, iguais. Por exemplo, eu posso dizer que meu ângulo A e meu ângulo B, eles são iguais. Por que que eles são iguais? Porque eles são opostos pelo vértice V. Então, eu vou dizer que A e B são ângulos iguais. O mesmo fato acontece com o ângulo X e com o ângulo Y. Então, o ângulo X e o ângulo Y, eles são iguais. Um exemplo aleatório, se o ângulo Y vale, por exemplo, 30, consequentemente, o ângulo X também tem que medir 30. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Por exemplo, se o ângulo A mede 150, consequentemente, o ângulo B também tem que medir 150, porque são opostos pelo vértice. E chegou a parte aí da nossa aula de hoje, que é o nosso foco principal, que é a resolução de exercícios. Vamos aí colocar a mão na massa e resolver alguns exercícios. Algum desses exercícios aqui que eu selecionei, ele já faz parte aí daqueles exercícios que eu passei para vocês resolverem, beleza? Então, só mostrando mais uma vez aqui para vocês, certo? Eu postei aí no dia 29 essa lista de exercício aqui, ó, primeira atividade do terceiro bimestre, lá do livro A Conquista da Matemática, da página 172, e eu selecionei esses exercícios aqui, ó. Então, aí vocês têm até o dia 7, né? Então, tem aí, no caso aí, contando aí do dia 29, vocês têm aí praticamente 8, 9 dias para começar a fazer esse exercício. E aí vocês resolvem esses exercícios bonitinho no caderno, depois vai lá, tira uma foto, clica aqui nesse link e posta aí a atividade, certo? Certinho. Alguns alunos já postaram aí, certo? A atividade, e posta aí direitinho, que eu recebo e dou uma conferida na atividade de vocês. Beleza? Mas voltando para o que interessa, veja bem, calcule a medida X nos seguintes casos. Então, veja bem, eu tenho esses dois casos aí, ó. A letra A, certo? Que eu vou resolver aqui. Nós temos aí a letra A, certo? A letra A, ele fala o seguinte, ó. Que 35 mais X, e ele quer saber o valor desse ângulo X. Mas veja bem,
Se eu observar essa figura geométrica aqui, eu vou observar o seguinte, que eu tenho esse ângulo quadradinho aqui, ó. Vocês estão vendo esse ângulo quadradinho? Esse ângulo quadradinho. E a gente sabe que esse ângulo quadradinho, ele é 90 graus. Então, eu sei muito bem, ó, que 35 mais x, somando 35 mais x, tem que ser igual a 90 graus. Então, somando 35 mais x, tem que ser igual a 90 graus. Então, eu caí numa equação do primeiro grau, que foi o assunto que a gente estudou no bimestre passado. Então, para saber o valor de x, eu tenho, no caso aí, que isolar x. Então, 35, eu vou passar para o outro lado, como ele é positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 90 menos 35, certo? Então, x vai ser igual, no caso aí, fazendo 90 menos 35, isso dá igual a 55 graus. Então, o valor do meu ângulo x, certo, é igual a 55 graus. Agora, vê se vocês concordam comigo. Se é um quadradinho, eu sei que isso daqui é um ângulo complementar. Professor, mas não dá pra fazer, tipo, contando até dar o número? Hã? Tipo assim, contar até dar o número, tipo, 35 dá tanto e tanto, entendeu? Pode fazer assim também. Que nem, por Tipo, exemplo, contar até, sei lá, que nem tá aí, 55 que dá 90, em e vez de fazer cálculo. como se fosse Dá um certo troco, também? né? Também tá certíssimo. Desse jeito aí, eu até prefiro que vocês façam do jeito que você acabou de falar, do que desse jeito aqui, ó. Vocês não precisam usar esse jeito aqui para pensar. Por exemplo, imagina o seguinte, ó, vamos imaginar uma outra situação. Imagina que isso daqui, ó, por exemplo, é um objeto que vocês queiram comprar que custa R$ 90, certo? Que custa R$ 90. Então, por que R$ 90? Porque eu sei que esse símbolo aqui representa R$ 90. Aí você pega e fala, poxa, eu quero comprar, sei lá, você imaginar aqui uma caixinha de som. Quero comprar uma caixinha de som para colocar aqui no meu notebook, para me escutar as aulas de matemática mais alto. E aí vocês pegam e falam, custa R$ 90, porque esse símbolo aqui é R$ 90. Mas só que você tem apenas R$ 35. E aí você pega e fala, nossa, se essa minha caixinha de som custa R$ 90 e eu tenho apenas 35, eu preciso conseguir quantos reais, certo, para comprar essa caixinha de som? Então, você faria a conta o seguinte, ó, 90 menos 35, certo? Falta ainda você conseguir R$ 55. Você pode e deve pensar desse jeito. Aqui eu fiz o procedimento matemático, mas essa linha de raciocínio igual você Professor, falou, fica antes melhor. eu jurava que tinha toda uma complicação só por causa do X. Não tem, né? Não Pois tem, é. né? Papão, às vezes nós criamos aí um bloqueio mental, né? O que que é esse bloqueio mental? Não sei se vocês já aconteceu com vocês de falar, você quer comer isso? Aí você pega e fala, eu não gosto disso. Aí a pessoa pergunta, mas você já comeu? Aí você fala, não. Aí você para e pensa, uai, como é que eu não gosto de uma coisa que eu nunca comi? Né? Que nem, por exemplo, o dia que alguém oferecer, querem comer um sarapatel? Aí todo mundo vê, que eu não quero, não sei o que lá. Mas quando come, né? Pelo menos eu acho gostoso, né? É gostoso. Então é o que acontece muito com a matemática. O que é Bata, sarapatel? sarapatel é um prato típico nordestino, certo? E ele é composto ali de várias misturas, né? A preparação dele, a aparência dele, muita gente não acha agradável, mas ele é bastante saboroso, bastante Ele temperado. é. Ele tem a mesma cor do feijão preto, né, professor? Não é assim Tem, uma bola. as pessoas fazem de várias maneiras, né? Então, a mesma coisa acontece o mesmo fato acontece com a matemática, da gente ter esse preconceito, das vezes olhar o exercício e falar, eu não sei. Mas, por exemplo, olha só que simples, imagina que isso daqui é dinheiro. Imagina que isso daqui é dinheiro. Né? Então, para e pensa. Se isso daqui custa R$ 90 e você só tem 35, falta você conseguir quanto para comprar essa caixinha? Falta você conseguir R$ 55.
O mesmo fato acontece com a letra C. Olha só, vou fazer a letra C matematicamente, depois a gente faz aí, certo? Uma outra linha de raciocínio, certo? Que nem essa da caixinha de som. Por exemplo, resolvendo por meio da matemática, usando apenas a álgebra, né? Eu sei o seguinte, vocês concordam comigo que isso daqui, ó, é metade de um círculo? Vocês concordam que é metade de uma bolinha? Uma bolinha completa, 360 graus. Então, metade de uma bolinha é igual a 180 graus. Vocês concordam que x sobre 2 mais 140 tem que dar quanto? Não é 180? Não é igual a 180? Então, deixa eu apagar essa parte aqui que eu rabisquei. Professor, mas como é que você faz quando tem x, que nem tá, tipo, na forma de fração ali? Então, você pode observar da seguinte maneira, ó. Por exemplo, você sabe que x sobre 2 mais 140 tem que dar 180, né? Aí você pensa o seguinte, ó, eu tenho que comprar um produto, certo? Eu tenho que comprar um produto. Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui é o pai de vocês, aqui é vocês e aqui é o irmãozinho, certo? Aqui é o irmãozinho. E aí você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você precisa de R$ 180, certo? Vou colocar aí, ó, R cifrão. Deixa eu apagar, porque não ficou no meio aqui. Então, eu vou escrever assim, ó, um R cifrão. Você precisa de 180. E seu irmão aí mais novo, ele quer só ir na loja de brinquedo e comprar um carrinho. Vamos pensar o seguinte. E aí, ó, o seu produto que você quer ir lá na loja custa R$ 180. Mas aí o pai de vocês fala o seguinte, veja bem, fala assim, meu filho, o negócio é o seguinte, eu vou dar um dinheiro e você vai ter que dividir por 2. Então, a representação aqui, ó, vai ser o dinheiro que o seu pai vai dar para você, mas você vai ter que dividir por 2. Por quê? Porque você vai ter que dividir com o seu irmãozinho, certo? Então, quanto que o pai de vocês teria que dar para você conseguir 180 e o dinheiro que ele vai dar, você tem que dividir com o seu irmão? E aí? Qual o número que eu vou colocar aqui, ó? Qual é o valor que o pai de vocês aqui, vou até desenhar de verde aqui, Peraí, eu ó. vou ter que dividir o valor... O seu irmão, seu pai vai dar seu pai, você já tem R$ 140. Você tem R$ 140, mas só que o seu produto custa 180. Beleza? Você tem R$ 140, certo? Mas o seu produto custa 180. Beleza? Aí o pai de vocês pega e fala o seguinte, ó, eu vou dar um dinheiro para vocês, certo? Eu vou dar um dinheiro. Mas esse dinheiro que eu vou dar tem que dividir entre você e seu irmão. Então, qual é o dinheiro suficiente que seu pai tem que dar para você conseguir comprar o seu produto? 80. 80. Então, olha só, você dando 80, seu irmão, você vai ficar com 40 e, no caso, seu irmão vai ficar com 40. Então, eu sei que o valor de X tem que ser quanto? 80. Porque, veja bem, se eu coloco aqui, ó, 80 dividido por 2, mais os 140 que vocês têm no bolso, isso vai dar o quê? Para eu comprar o produto que eu quero. Porque, ó, 40 dividido por... 80 dividido por 2 dá quanto? 40. Mais 140 é igual a quanto? A 180. Então, o valor de X tem que ser quanto? 80 para dar certo. Refazendo aqui a linha de raciocínio aqui, ó. Deixa eu apagar que eu escrevi de tudo de qualquer jeito. Beleza? Olha só como que eu interpretei a situação. Olha só. Eu olho aí para essa geometria e começo a achar difícil. Ah, é difícil, não consigo entender. Mas aí eu começo a fazer aí um raciocínio. Então, que raciocínio é esse? Veja bem, eu tenho aqui R$ 140. Só que o produto que eu quero comprar custa 180. Como é que eu interpreto aqui, ó, esse valor? Como é que eu interpretei? Eu desenhei esses 3 bonequinhos, falei que esse bonequinho aqui era o pai, certo? E falei que esses 2 outros bonequinhos eram você e seu irmão, certo? Você quer comprar, sei lá, uma caixinha de som, vamos voltar, por exemplo, da caixinha de som, que vocês adoram isso daí, né? A caixinha de som custa 180 e o seu irmão quer apenas um dinheiro aí para comprar um carrinho para ele brincar sossegado.
Mas aí o pai de vocês vira, ó, eu vou dar um dinheiro para vocês, certo? Mas esse dinheiro vai ter que ser dividido igual, em duas partes iguais. Você vai receber o mesmo tanto do seu irmão, mas o seu produto custa 180 e você tem apenas 140. Então, qual é o valor que o seu pai tem que dar para vocês dois? Um valor de dinheiro suficiente que dá para dividir entre você e seu irmão, que você vai somar com 140, certo? Que vai dar para comprar o produto igual aí, no caso, a R$ 180. E aí, no caso, me falaram que era R$ 80. Por quê? Porque 80 dividido por 2 mais 140 é igual a 180. 40 dividido Professor, por olhando 2. ali pro lado parece que é super complicada, mas interpretando de uma outra forma fica muito mais Isso, fácil. interpretando de outra forma fica mais fácil. Agora vamos fazer do jeito matemático, que também é importante a gente saber essa linha de raciocínio do pensamento matemático. Então, olha só, sem fazer nenhuma conta, vocês descobriram aí que, no caso aí, é 80, né? Agora, se na hora da prova não surgisse, no caso, esse pensamento, esse raciocínio lógico, vocês teriam que se virar no 30, né? Então, como é que ficaria isso? Ficaria assim, ó, x sobre 2 mais 140 é igual a 180. Por que 180? Porque aqui é meia volta é 180. Agora, eu teria que isolar, no caso, o x. Então, eu vou pegar o 140 e vou jogar para o outro lado. Como ele é positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar assim, ó, x sobre 2 é igual a 180 menos 140. Então, vai ficar assim, ó, x dividido por 2. 180 menos 140 é igual a 40. Agora, o que, que eu faço? O 2 está dividindo, vai lá para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 40 vezes 2. X é igual, no caso, a 80. Então, no caso aí, ó, para dar certo a minha compra, ou então achar o ângulo correto, certo? O valor de x tem que ser igual a 80. Então, nós chegamos aí na resposta utilizando duas linhas de raciocínio, fazendo aí a interpretação, imaginando isso como outra forma de... Professor, Oi? agora você bugou minha cabeça, porque eu estava entendendo e o senhor fez esse cálculo. Pois é. Esse cálculo, não, eu volto a explicar esse cálculo aqui. Não tem problema, certo? Não tem problema. Esse cálculo aqui foram as mesmas operações que a gente trabalhou, no caso aí, no segundo bimestre, a equação do primeiro grau. Olha só, vou aqui repetir de novo, certo? Eu me compliquei na parte que você chegou aqui, você botou o x, você tirou o 2 do x e botou para o outro lado como multiplicação e... Beleza, vamos lá. Vocês concordam comigo aqui que é um ângulo de meia volta? Vamos respondendo aí. Sim. Concordo. Então, olha só. Então, se eu somar esse ângulo rosa mais o ângulo azul, tem que dar quanto? Me Como responda. assim? Se eu somar esse ângulo rosa mais esse ângulo azul, tem que dar que valor? 40. 180. Porque, olha só, deixa eu apagar aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Ah, tá, entendi. Vocês entenderam aqui, ó, que o rosa, o ângulo rosa mais o ângulo azul, a Tem que dar soma 180. tem que dar 180, porque, né, os dois aqui é metade de um círculo, e metade de um círculo é 180 graus. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o ângulo rosa, que é x sobre 2, mais o ângulo azul, que é 140. Tem que dar igual a quanto? A 180. Vocês concordam? Mas eu não quero descobrir o valor de x, eu quero descobrir o valor de x. Não é o valor de x que eu quero saber? Sim. Para colocar lá o valor de x é o valor que o pai tem que dar para eu conseguir comprar o meu produto de R$ 180. Então, olha só. Então, se eu quero descobrir o valor de x, eu tenho que isolar o x, deixar ele sozinho. Então, o que, que eu vou fazer? Esse 140 que ele é positivo, eu vou jogar ele para o outro lado, ele vai negativo, para eu começar a isolar o x. Então, veja bem, o primeiro Professor, passo... mas, por exemplo, assim, todo número que está positivo, se vai passar para o outro lado para descobrir o valor,
tem que passar negativo e todo número que tiver Exatamente, negativo passa positivo. exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Então vai ficar Professor, assim, ó. Oi. professor, depois você Sim. pode explicar aquele primeiro cálculo que você explicou? Aqui, sim. Aham, vou refazer. É esse exercício aqui, o C? É, Beleza, vou refazer. Então, veja bem, ó. Então, eu cheguei nessa parte. Então, eu vou pegar o 140, vou jogar ele para o outro lado, ele vai com sinal de negativo, porque ele está positivo. Então, vai ficar assim, ó. X sobre 2 é igual a 180 menos 140. Então, eu joguei o 140 para o outro lado, ele veio negativo, e se vocês conseguem observar aqui, ó, que do lado esquerdo da equação, no meu primeiro membro, eu comecei a deixar o x sozinho, ainda ele não está sozinho, ele está dividido por 2, mas é atrás de deixar ele sozinho que eu vou. Então, eu vou escrever aqui de novo, ó, x dividido por 2 é igual 180 menos 140. 180 menos 140 vai dar igual aí a 40. Beleza? Cheguei nessa parte. Agora veja bem, o x está sendo dividido por 2, mas só que eu quero o x sozinho. O 2 ele não está dividindo, ele vai para o outro lado como? Multiplicando. Então veja bem, eu vou colocar o x aqui, Nossa, agora eu entendi. entendeu? Foi aquela Beleza? explicação que você deu, que todo número positivo, quando vai para o outro lado, é negativo, e vice-versa. E com a divisão, todo número que está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Isso, e todo número que está multiplicando passa dividindo. Então, olha só, o Ah, 2 ele tá. está dividindo. O 2 está dividindo, eu vou dar um peteleco nele aqui, ele vai subir. Então, ele sobe como? Multiplicando. Então, o valor de x vai ser 40 vezes 2. 40 vezes 2 é igual a 80. Então, agora Professor, dá o certo, Enzo ó. Cedro falou que não entendeu. Não entendeu? Esse tem alguma parte específica? Você quer que eu repita o procedimento desse cálculo aqui? Deixa eu repetir aqui para o Enzo aqui, ó. Vou repetir aqui novamente, ó. Vou apagar aqui, certo? Deixa eu apagar aqui. professor, eu acho outro cálculo mais fácil. Sim, o mais fácil. Vocês podem seguir as duas linhas de raciocínio na hora de fazer, certo? Não Eu tem achei os problema. dois mais fáceis, mas o que eu tenho chance de menos errar é interpretando de uma forma diferente. Isso, então, para não correr esse risco de errar, olha só, Enzo, o que que eu fiz? Aqui, ó, eu falei o seguinte, que uma volta completa é igual a 360 graus. Meia volta, no caso aí, ó, que é metade de um círculo, é igual a 180 graus. A gente observa que essa figura, certo? Deixa eu fazer assim, deixa... Aqui, ó, eu observo essa figura bem aqui, ó, que essa figura é metade de um círculo. Mas só que ela tem dois ângulos. Ela tem um ângulo rosa e o ângulo, no caso, azul. Eu quero descobrir o valor, no caso, do meu X, do meu ângulo rosa. Então, eu sei o seguinte, como aqui, ó, é meio círculo, eu sei o seguinte, que se eu somar o ângulo rosa mais o ângulo azul, tem que dar 180 graus, porque é metade de um círculo. Então, é em cima desse raciocínio que a gente vai trabalhar. Por exemplo, vou colocar o ângulo rosa aqui. O ângulo rosa é x sobre 2, certo? Mais o ângulo azul. O ângulo azul mede quanto? Mede 40. Tudo isso tem que ser igual a quanto? A 180 graus. Por que igual a 180 graus? Porque é metade de um círculo. Beleza? E agora eu cheguei nas equações do primeiro grau, que a gente viu aí no bimestre anterior. Por isso que o conteúdo de equações do primeiro grau foi passado no bimestre anterior, para a gente conseguir compreender melhor, no caso aí, esse conteúdo. Então, agora, o que eu faço aqui? Eu tenho que isolar o x, eu tenho que deixar ele sozinho para saber o valor dele. Então, eu vou lá, eu olho aqui para o meu 140, certo? Eu olho para o meu 140, e o que acontece com o meu 140? Ele é positivo. Eu vou jogar ele para o outro lado. Quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai o quê? Negativo. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. Eu tirei o 140 daqui, se eu tiro o 140 daqui, o x sobre 2 fica sozinho. É igual
a 180 menos agora quem? 140, certo? Vou repetir aqui, ó, x sobre 2 é igual, aí eu faço, ó, 180 menos 140. 180 menos 140 é igual a 40. Cheguei na parte final. Aí eu pego e olho para esse 2. O 2, ele está dividindo quem? O x. X dividido por 2. Então, se ele está dividindo, no caso, o x, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando. Por quê? Porque ele está, no caso aí, dividindo. Então, eu vou pegar o 2 e vou jogar ele lá para o outro lado, multiplicando. Por isso que eu coloquei o x. Então, vai ficar assim, ó, o x perdeu o 2. Então, vai ficar 40 vezes 2. Porque o 2 estava dividindo, passou multiplicando 40. Então, o valor de x vai ser 40 vezes 2. 40 vezes 2 é igual a 80. Então, o valor do meu x ali vai ser quanto? 80. 80 dividido por 2 vai dar igual a 40. 40 mais 40, 180, que é o ângulo que nós estávamos atrás. Beleza? Vocês conseguiram entender agora a linha de raciocínio? Deu para entender? Ah, o Enzo agora entendeu. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, vamos voltar aqui para mais um. Galera, veja bem. Questão número... Vou fazer só... Eu Professor, acho que... falta 2 minutos para o sol acabar. Tá bom. Obrigado por avisar. Vou fazer só essa letra aqui, a gente encerra e faz a chamada. Por exemplo, a letra A. Quando ele fala assim, complemento do ângulo de 47 graus. O que é o complemento? Alguém consegue me dizer o que é o complemento? Alguém se arrisca a dizer? Então, olha só, né? O complemento, galerinha, o complemento, ele diz o seguinte, que a soma de dois ângulos, certo? Quando eu falo do complemento, tem que ser igual, no caso aí, a 90 graus. Então, olha só, é como se eu tivesse dois ângulos assim, ó. Dois ângulos assim. E aí, eu tenho um ângulo, no caso aqui, de 47 graus, e um outro ângulo aqui, x, que eu não sei o valor. Mas o complemento, a palavra complemento, quer dizer que é o quê? 90 graus. A palavra complemento quer dizer que é 90 graus. Então, veja bem, se eu tenho 47, quanto é que falta para 90? Então, basta eu fazer o seguinte, ó, 90 menos 47. Quando eu faço 90 menos 47, eu acho o valor do meu complemento. Então, se esse ângulo mede 47, esse daqui tem que medir, no caso aí, 43. 43. Porque eu somando 43 mais 47 vai dar igual a 90 graus. E o que me diz aqui, ó, o complemento do ângulo, ele está perguntando qual ângulo que eu somo 47 que forma 90. Então, toda vez que eu falo de ângulos complementares, é que dois ângulos complementares têm que ser igual a 90 graus. Então, se ele mede 47, para dar 90 graus, tem que ser igual Professor, o Matheus está te chamando. Matheus, deixa eu olhar. A aula. Oi? Acaba a aula. Eu não queria interromper, mas acaba a aula. Beleza, vou encerrar. Beleza? Então, o complemento lembra o quê? 90 graus. O suplemento, certo? O suplemento, ele lembra aí, no caso, a 180 graus. Beleza? Vou realizar a chamada e faço a liberação, certo, de vocês aí. Não saiam agora que eu vou fazer a chamada. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. 7º ano. Deixa eu finalizar aqui essa gravação.